Pessoal, boa noite. Meu nome é Renato Aloy. Vou dar continuidade aqui no curso do Arduino. Nós estamos na aula 9. Vamos falar um pouco hoje sobre serial. Eu preparei aqui uma aula para a gente entender um pouco aí como é que funciona esse tipo de comunicação, que ela é muito utilizada para comunicação entre microcontroladores e até entre o Arduino e o próprio PC. A gente utiliza serial para fazer essa comunicação. Deixa eu mostrar aqui. Eu já falei um pouco desse cara aqui, que é o FTDI, esse chip aqui, que ele faz a conversão entre a USB do computador e a serial que o Arduino entende, né? No caso aqui o ATmega ele entende. Então a gente vai usar um pouco justamente essa conexão que já existe aqui para fazer alguns testes de comunicação serial. Mas se a gente for fazer o Arduino se comunicar pela serial com outros dispositivos, a gente precisa usar essas duas primeiras portas aqui, a porta 0 e a porta 1, que são respectivamente as portas RX e TX aqui. Porta 0 RX, que é o pino de recebimento de informações, e a porta, perdeu o foco. A porta 1, que é o TX, que é o de envio de informações. Então, a gente pode ter um dispositivo conectado aqui na RX e TX. O dispositivo que está conectado aqui vai enviar informações para ser recebido na porta 0, que é a RX, e ele vai receber as informações aqui desse Arduino aqui pela porta de envio do Arduino, que é a TX. Mas a gente hoje não vai fazer exemplos usando a comunicação do Arduino com dispositivos externos. A gente vai fazer a comunicação dele através do FTDI pela serial para o PC, tá? Então, vamos voltar aqui para a gente falar um pouco das bibliotecas de funções, porque para quem já operou aí, já trabalhou com outras plataformas, como 8051, PIC, sabe que serial é uma dor de cabeça, porque configurar serial é complicado, tem que fazer várias configurações de interrupção, verificar, dependendo, fazer cálculos com a tabela aí de qual cristal utilizar e qual velocidade, taxa de erro. O Arduino ele já resolve isso pra gente, já tem tudo resolvido aí nas bibliotecas de função. O Arduino traz aí pra gente já embutido a biblioteca da serial, que tem as funções que eu listei aqui, ó. Algumas mais utilizadas aqui, a begin, que a gente utiliza para iniciar a serial e configurar ela. Então a gente passa aqui entre os parênteses, aqui a gente passa qual é a velocidade que a gente vai trabalhar. A available, que é a que verifica se chegou alguma informação na serial. A read, que é para ler essa informação que chegou na serial. Pick e flush são funções aí de fluxo da informação na serial, é mais avançado. E a print, println e write, que são três funções que escrevem na serial, né? A print ela faz uma impressão aí de uma string, por exemplo, na serial, e a gente pode também passar alguns parâmetros para dizer qual é o tipo de informação que a gente vai escrever na serial. Então tem algumas configurações interessantes. A println é igual a print, só que ela acrescenta no final uma quebra de linha, para que quando apresente na serial ele apresente uma linha, depois outra e vá descendo. A gente vai ver isso daqui a pouco. A write ela é análoga a read. A read lê um byte. A write escreve um byte na serial. Então a gente usa ela só realmente quando vai escrever uma informação por vez. Se a gente for escrever um conjunto de informações, normalmente a gente usa print, println, tá? O serial event, que são eventos das seriais, são funções mais avançadas. Vamos começar pelo básico. Aqui a gente tem, para vocês verem como é bem simples de usar aí a serial. Basta colocar na parte de setup, né? Nessa parte aqui, que é entre as chaves aqui do nosso void setup, que vai ser executado uma única vez, a gente vai chamar o begin da serial. Então a gente faz isso escrevendo assim, serial, e aqui, né, atentem para o
o fato de que o S está maiúsculo. Então serial.begin, eu estou chamando a função begin da serial, abre parênteses, 9600, fecha parênteses, ponto e vírgula. O que eu estou escrevendo aí? Eu estou dizendo que eu quero iniciar a serial com a velocidade de 9600. Essa velocidade, conhecida como baud rate, ela é uma velocidade de comunicação que diz pra gente quantos símbolos, bytes, enfim, quantas informações a gente pode mandar por segundo pela serial. Então, eu não vou me pegar muito isso agora, mas 9600 é um valor bem utilizado e, para vocês saberem, pode chegar até 115.200. Então dá para conseguir velocidades bem mais altas aí que 9600, tá? A println, olha a println sendo usada aqui, ó, serial.println. O que eu estou escrevendo aqui? Eu estou passando uma string, vocês podem verificar que é uma string por causa das aspas, ó, inicia e termina com aspas. Então o que está aqui dentro dessas duas aspas aqui de início e fim é uma string que diz o que? Iniciando a serial. Então eu vou fazer o início dela aqui chamando a função e vou imprimir na própria serial dizendo que eu estou iniciando ela. E o loop aqui está vazio, não estou fazendo nada no loop, vai ficar rodando em falso. Então ele vai escrever isso uma vez e vai parar. Vamos fazer esse exemplo? Eu estou com o meu Arduino conectado aqui. Deixa eu só pegar o código aqui e jogar no meu Arduino, que já está com outro código, mas deixa eu jogar esse daqui. E vou fazer o upload. Ah, sim, aqui tem um problema de aspas aqui, que o meu programa de montar a apresentação, ele faz aquelas aspas curvas. Mas quando vocês estiverem digitando aí, vocês não vão ter problemas. É só por causa do meu copy-paste aqui. Troquei as aspas e vamos lá. Aí ele está fazendo aqui o upload para board. Olha lá, ele vai piscar inclusive a serial, que quando ele está se comunicando aqui através desse TXRX aqui, olha os LEDs de indicação de comunicação serial. Quer dizer que ele enviou o nosso programa para o microcontrolador. Agora, deixa eu abrir aqui, ó, vocês podem ver, que é uma coisa que eu quero mostrar para vocês na própria apresentação aqui, cadê? Aqui, no programinha do Arduino, vocês têm aí o botão Serial Monitor, que é esse botão aqui. Esse botão, ele abre o monitor da serial, que é essa telinha aqui. A hora que a gente abre essa tela aqui, é a nossa interface de comunicação com a serial, né, do Arduino. Então ele tem um campo aqui em cima que a gente pode escrever as informações que a gente quer enviar para a serial e apertar o Send, ele vai enviar essa informação para o Arduino. Quando o Arduino, isso seria o equivalente a mandar informação no pino RX do Arduino, quer dizer, o Arduino vai receber essa informação que a gente está mandando aqui. E essa parte central aqui é a parte onde o Arduino vai enviar dados para o PC e o PC vai apresentar esses dados enviados aqui nessa parte principal, que tem até um scroll aqui. Então por isso que a gente usa bastante o println, porque aí ele vai imprimindo e vai pulando de linha, tá? Aqui tem uma opção para fazer o auto scroll, que ele vai acompanhando aqui o que está sendo impresso e vai rolando automaticamente o scroll. Aqui tem as opções do quando eu aperto o send aqui, o que ele envia junto com o que eu escrevi, se ele envia algum final de linha, algum controle de final de linha ou não. E a velocidade aqui, ó, que eu configurei na hora, cadê o outro slide? Aqui, a hora que eu disse serial begin 9600, essa velocidade que está escrita aqui tem que casar com essa que está configurada aqui. Eu não sei se dá para vocês verem aí, mas aí tá 9600 baud, quer dizer que eu tenho a mesma configuração no meu terminalzinho aí do Serial Monitor e configurado também no Arduino. Então essas duas configurações precisam ser iguais, tá? Aqui é é o exemplo inclusive que está lá, mas deixa eu mostrar primeiro esse outro funcionando aqui. Opa, não, é aqui mesmo. Aqui. É que eu vou ter que aproximar aqui, porque a gente vai, ó, eu já fiz o upload então desse código. Olha aqui o serial, aqui ó, o monitor da serial. Olha lá o que ele fez. Ele simplesmente escreveu iniciando a serial. Então se eu vier aqui e apertar o reset para ele começar o programa de novo, ó, vou apertar o reset. Estou apertando ele lá. Quando eu soltar, ele vai fazer o quê? Vai aparecer outro iniciando a serial, porque ele iniciou de novo, executou o setup configurou a serial
e imprimiu a expressão aí que eu pedi para ele imprimir. Deixa eu ver aqui. Então, a gente tem esse outro código aqui, que ele faz o que? Ele inicia serial, faz a mesma coisa do outro, imprime a frase iniciando a serial, e aí ele vem aqui no loop, ele começa a imprimir o valor dessa função miles aqui. Então ele faz um println da função miles e faz um atraso de tempo aqui de 1 segundo. Com esse atraso de tempo eu espero 1 segundo para começar o loop de novo e ele imprimir esse miles dali a 1 segundo. Esse miles, o que ele faz é imprimir o tempo que o Arduino está ligado. Então ele vai imprimir aí 1000, 2000, 3000, quer dizer, cada segundo que ele esperar ele vai imprimir 1000 milissegundos a mais na porta. Que é o que a gente viu aqui, é o que está sendo impresso aqui, ó, na 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, blá. Isso é imprimir na serial. Então, agora precisamos pegar esse código aqui. Deixa eu pegar ele. Copia. E eu colo aqui no lugar do outro. Pronto, esse código então, vamos fazer o upload. Opa. Meu problema com as aspas. Vou colocar as aspas normais. E upload. Um atalho para upload, pessoal, é o Ctrl U. Então vocês podem digitar Ctrl U, que ele vai fazer o upload. Aqui a serial. Olha só, iniciando a serial, aí ele aparece 19, 1024, 2027 e continua, olha lá, 9000, 10.000, 11.000, ou seja, cada segundo ele imprime o tempo que o Arduino está ligado. E olha o auto-scroll funcionando, ó. Se eu desligar o auto-scroll ele vai sumir aqui, ó, ele está rolando automática a barra de rolagem. Aqui, o que acontece? Se eu apertar, vou apertar o reset aqui, vocês não estão vendo, mas ó, apertei o reset, ele parou, soltei. Ele vai começar de novo e olha lá, os tempos de novo começaram do zero, né? No caso aí 19, que é o tempo que ele levou para escrever a primeira na serial, depois 1024. Então, isso aí é uma forma inclusive de debugar, que é, na verdade, a expressão em português é depurar, né? Depurar a programação. A gente utiliza serial muito para fazer essa depuração. Eu tinha preparado um outro exemplo com um pouco de funcionalidade para apresentar um pouco melhor as funcionalidades da serial. Mas ficou muito complicado porque tem coisas ainda que eu preciso passar da programação para vocês. Então não dá para avançar tanto assim. O que eu fiz aqui, eu modifiquei um pouco essa segunda parte da aula sobre serial, para a gente aprender uma outra função aqui, que é a função de leitura da serial. Por que é complicado ler da serial e eu tive que voltar atrás aqui no exemplo, para a gente começar de uma forma mais simples? Justamente porque a serial, a função read da serial, ela lê um único byte, né? Ela vai ler um caractere. Então, eu tenho que fazer essa leitura numa variável aqui. Isso aqui a gente já aprendeu, né? Que é a declaração de variável. Eu estou declarando uma variável leitura do tipo int e atribuindo a ela o valor lido da serial. Então, quando a gente trabalha com serial, normalmente a gente utiliza array de variáveis, que é uma coisa que eu não falei ainda, mas vamos ver agora para que servem esses arrays de variáveis. A variável a gente sabe que a gente declara, né, o tipo, espaço e o nome da variável. Quando a gente vai declarar um array, a gente faz a mesma coisa, né? Diz qual é o tipo, diz qual é o nome da variável, só que na sequência, não precisa ter espaço aqui, na verdade não se usa espaço mesmo aqui, a gente coloca um colchete
o tamanho que essa variável vai ter e fecha o colchete. Na verdade, o que acontece? Não é que é o tamanho da variável, mas quantas variáveis que vai ser declarada desse tipo. Então, quando eu faço, por exemplo, int x, então, que nem aqui, vamos voltar aqui, int leitura, estou declarando uma variável do tipo leitura. O array de variáveis, eu teria int leitura e vamos dizer com tamanho de 50. Então eu teria 50 variáveis leitura do tipo int. E esse tamanho aqui, quando a gente declara, a gente utiliza o tamanho. Mas quando a gente vai buscar atribuir um valor para a variável ou saber que valor que está lá na variável, esse tamanho, na verdade, a gente coloca aqui qual é o índice da variável. Então, qual é a posição, qual das 50 variáveis que tem a informação que a gente quer. A gente precisa achar ela pelo índice aqui. Aqui, ó. Como é que a gente faz isso? Ó. Eu estou declarando uma variável do tipo char. Para fazer a leitura de caracteres da serial, eu uso o char, que é a variável que guarda caracteres. Criei, então, estou declarando aqui uma variável do tipo char, com o nome de recebido, e dizendo que cabem 50 informações, ou seja, a gente costuma dizer 50 caracteres, porque são 50 variáveis que vão receber cada uma delas um caractere. E é o que a gente faz aqui. Na declaração eu disse qual é o total, e na hora de atribuir um valor a ela, eu digo aqui o nome dela, abre colchetes, qual o índice que eu vou inserir alguma informação aqui, fecha colchetes. O sinal de atribuição, eu vou atribuir a leitura da serial a essa primeira variável aqui. Percebam que ela começa no zero. Então, quando eu digo que são 50 variáveis do tipo recebido, 50 variáveis recebido do tipo char, ela vai de 0 a 49. Então é o que eu faço aqui, eu coloco 0, 1, 2, 49. 49 é o último índice de atribuição que eu posso fazer aqui. Se eu fizer o 51 já está errado porque está fora do tamanho aí da variável. Na verdade, desculpa, o número 50, 51, 52 já está fora, tá? Outra coisa importante que a gente precisa aprender é a função available, que é uma função da serial, essa serial.available, abre e fecha parênteses, porque ela não recebe parâmetro nenhum. Ela vai dizer para a gente se chegou algum byte na serial, ou seja, a serial recebeu algum byte, que é algum comando no pino RX, que é o pino de recebimento. Então, se recebeu algum byte, essa função serial available vai retornar maior do que 0. Então, aqui é um truque que a gente usa, não precisa escrever serial available, abre e fecha parênteses, maior do que 0. Basta utilizar ela dessa forma aqui, que quando ela for 0, ou seja, quando não chegou nada, ele não vai entrar no if, vai passar por fora. Quando for maior do que 0, já vai acionar o if, ou seja, já vai dar uma condição verdadeira do if aqui. Então, se for verdade que tiver um byte disponível na serial, eu entro e faço o que está escrito aqui. No caso aqui é um comentário, recebeu, faço alguma coisa. Então eu vou executar alguma função aqui. Esse aqui é um código que eu fiz bem simples para a gente entender aí como funciona essa sequência de comandos ordenadas aqui num programa. Então olha só, no meu setup eu faço o begin da serial, vai ser executado uma única vez, ela vai ser iniciada uma única vez. E no loop eu vou ficar rodando isso eternamente, verificando se chegou algum dado, algum byte na serial. Se chegou, o que eu faço? Eu faço a leitura. Então eu faço a leitura, faço o read, o serial.read, e eu declarei uma variável do tipo char chamada c, que vai receber aqui o read da serial. E no que eu fiz a leitura, eu faço uma escrita. Olha aqui a função write aqui. Lembra que eu falei de 3 funções? A print, println e write. A write é para escrever justamente um único caractere. Então, como eu estou recebendo esse único caractere, eu vou escrever com a write
o conteúdo da variável C. Vamos ver como é que fica isso? Aqui é bem interessante essa parte aqui, porque o que acontece? Quando a gente fez o primeiro teste, vocês perceberam que ele já saiu imprimindo informações no monitor da serial. Deixa eu substituir esse código, seleciona tudo. Pronto, vou fazer o upload. Agora a serial não vai imprimir nada pra gente, vai ficar quieta, esperando com que a gente disponibilize alguma informação na serial, ou seja, a gente envie alguma informação. Então, com o Done Upload aqui, eu abro o monitor da serial e olha só, ela está parada. A serial está lá, piscando parada. A hora que eu digito, na verdade aqui ele está piscando o cursor para receber aqui a frase que eu quero enviar. A hora que eu faço o send aqui, apesar de eu ter digitado vários caracteres, ele vai enviar um por um para a serial e é o que ele escreveu. Então, na verdade, eu digitando um caractere, ele vai aparecer lá. Ó, o K apareceu. Vamos digitar 9876. Ele vai mandar um por um. 9876. Só que é bem rápido. Então ele mandou tudo para a serial. A serial pegou aqui, verificou que chegou informações, guardou dentro da variável C e imprimiu a variável C. Tá? Bem simples. Cadê? Aqui. Pronto. Então é bem simples e mostra aí as funcionalidades, as funções aí da serial. Aí para a gente utilizar o array de variáveis, eu fiz um exemplo aqui em que eu declaro uma variável do tipo char com o nome msg e digo que o tamanho desse array é 50. Então eu vou ter 50 variáveis msg e eu tenho aqui uma outra variável para fazer o controle da chamada do índice aqui. Para não precisar ficar escrevendo 0, 1, 2, 3 até 49, eu atribuo uma variável para fazer esse serviço. Então eu digo que ela é do tipo inteiro, int, né? O nome idx underline msg igual a 0. Então ela já está posicionada aqui 0, eu vou pegar já o primeiro índice aqui da mensagem. O meu setup com o serial begin, né? E vamos ver como é que vai ficar o loop desse código. Olha lá, eu verifico se a serial chegou alguma informação nela. Se chegou, eu não vou imprimir diretamente o valor. O que eu vou fazer primeiro? Eu verifico se o idx message é menor que 50. Tem que ser, porque senão vai estourar minha variável. Se for menor que 50, aí sim eu pego o valor da minha variável aqui. Na verdade eu atribuo, né, eu carrego ela com um valor lido da serial. Então a minha variável mensagem no índice, né, o idx msg, eu vou fazer a leitura e vou incrementar o índice. Então ele vai ler até em que essa conta estoure, né, em que o índice chegue a 50, ele vai ler esses 50 caracteres e vai partir para o resto do código aqui, para os 3 pontinhos, que é esse else aqui. Então enquanto ela está rodando aqui e fique menor do que 50, essa variável, está passando aqui nos 3 pontinhos que é o slide anterior. Se não, o que ele faz? Ele imprime a mensagem com 50 caracteres. Então ele não vai imprimir caractere por caractere, ele vai acumular naquela array de variáveis os caracteres e depois vai imprimir de uma vez com o serial println. Aí eu uso o println, que eu estou enviando vários caracteres de uma vez só. Eu não vou usar o write, porque o write é para enviar um único. Então eu uso o print ou println. E reinicio a variável de índice dizendo que ela é igual a 0 de novo para que tudo comece do zero e eu leia mais 50 caracteres. Vamos colocar esse código lá, peraí. Aqui vamos pegar a declaração. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou diminuir o tamanho da variável aqui para 8. Então, em vez de 50, eu vou fazer uma variável com tamanho 8. Porque senão vou ter que digitar muita informação para ter que digitar 50 caracteres até que ela dispare. Deixa eu pegar esse outro código aqui, que é o serial available. Ou seja, chegou alguma informação. É menor do que 50. Fica alimentando o array.
Aí eu vou pegar o else agora, ou seja, passou dos 50, ele vai fazer o else que vai imprimir essa variável. Só que eu vou trocar de novo aqui de 50 para 8, para ficar mais rápido aqui o nosso teste. 8. Então vamos publicar esse código. Está fazendo o upload. Então aqui eu mudei aqui. Deixa eu ver se eu consigo foco. Eu mudei aqui o 8, né? De 50 para 8. E aqui também eu tive que dimensionar o tamanho da variável de 50 para 8. Fez o upload. Vamos abrir o monitor. O que vai acontecer aqui? Eu vou digitar a variável. Vamos digitar sei lá, um B. Aí vai, ele acumulou. N, vai, acumulou. K, acumulou. 0, acumulou. Já foram 4 caracteres. Aí eu vou mandar 9876, que são mais 4 caracteres, aí ele apresenta. Tá? Aí ele apresentou meio errado aqui. Mas enfim, é mais para dar o exemplo aí da funcionalidade. Deve ter algum erro no meu código, mas é mais para mostrar aí o fluxo dessa informação. Deixa eu ver se eu batendo o olho aqui, se eu enxergo o que está errado aqui. Não, deve ser justamente a serial que eu mandei. B, C, D, E, F, G. Aí ele está truncando o final da minha mensagem. Ah, eu esqueci de uma coisa muito importante, inclusive de explicar isso para vocês, que é o seguinte: terminado o preenchimento dessa mensagem aqui, o que acontece? Eu preciso, na verdade não aqui, né? Eu preciso colocar um final para ele entender que isso é uma string. E como que eu faço isso? Eu coloco aqui, depois que eu terminei no else, antes de enviar para serial, eu coloco a mensagem MSG do índice, o último índice lido aqui, que eu vou colocar pelo próprio IDX MSG, é igual ao caractere especial 0, por isso que eu ponho uma barra antes dele aqui, ó. Eu tenho que pôr entre aspas simples para dizer que é um caractere, e tenho que colocar uma barra antes do 0 porque eu tô colocando um caractere especial. Esse caractere me diz que é o fechamento da string, tá? E aí, quando eu faço isso antes de imprimir, ele sabe que está imprimindo uma string na mensagem, tá bom? É isso aí, pessoal. Eu não vou fazer agora o exemplo aqui, porque realmente estourou muito o tempo aqui dessa aula. Então eu queria aí que vocês tivessem dúvida quanto à parte de serial aí para me enviar um e-mail e a gente tirar essas dúvidas aí, porque durante o curso a gente vai utilizar bastante a serial, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima aula.